Deus, pelo seu nome os céus proclamam, tu és Rei. Glorioso Deus, ordenas ao sol para trazer a manhã, a criação canta, tu és Rei. Tu és Rei, tu és Rei, para sempre e sempre, tu és Rei. Partiste os mares, moveste montanhas com o poder da sua voz, nós te louvamos, tu és Rei. Tens minha vida, tens minha vida em tuas mãos, me conheces tão bem, quando eu louvarei, tu és Rei, tu és Rei, tu és Rei, para sempre e sempre, tu és Rei. Mais uma vez, tu és Rei. Sempre e sempre, tu és Rei. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória. Tu és Deus. Tu és Rei. Tu és Rei. Para sempre e sempre, tu és Rei, tu és Rei, tu és Rei, para sempre e sempre, tu és Rei. Palmas. O que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti. Não há, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites. Me entregarei, adorarei. Maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração.
que darei a ti pelos benefícios feitos a mim? Me lembrarei, Senhor, de tuas grandes obras. Não há outro além de ti, não há. Meu desejo é te adorar mais e mais, mais e mais, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha, sem limites, sem limites, me entregarei, adorarei, maravilhoso Deus, mais que palavras, te dou meu coração, receba o melhor da minha adoração. Amém. Os irmãos podem se sentar. Olá, irmãos, é um prazer estar aqui novamente, dando sequência nas nossas devocionais, né? Essa é a devocional do dia 25, no livro Dúvidas, como cultivar confiança nas promessas de Deus. E eu queria iniciar aqui lendo o versículo-chave para a nossa devocional de hoje. Ele fica em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16 e 17. Ele diz assim: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Mas o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. Um versículo curto, mas creio que tem alguns ensinamentos aqui muito ricos para a gente. E eu queria dividir esse versículo em duas partes, para que a gente pudesse estar meditando na palavra do Senhor. E a primeira parte é: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Quem está falando aqui, qual é o contexto de tudo isso, né? Aqui quem está falando é Paulo. Paulo está falando que em um momento de defesa, onde ele precisava dos seus amigos, irmãos, todos o abandonaram. E quando a gente fala de sofrimento, eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre sofrimento é realmente Paulo, né? Lembre-se da vida de Paulo. Paulo foi uma pessoa que foi açoitada, Paulo foi uma pessoa que foi tratada como impostor, caluniada, Paulo foi prisioneiro diversas vezes. E nesse momento aqui, desse versículo, depois dele passar por tudo isso, ele é levado a Roma novamente, como prisioneiro, na presença de César, para um julgamento que dependia da sua própria vida. Que maior sofrimento é esse, irmãos? E nesse momento, o relato de Paulo é: ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Ele estava só. Todos o abandonaram. Uma vida entregue ao cristianismo. Paulo foi a pessoa, o apóstolo que entregou sua vida para a igreja, para a evolução da igreja. Ele viveu o cristianismo. E ali, no momento crucial da sua vida, que ele esperava o suporte dos seus amigos, dos seus irmãos, ele se via sozinho. E a pergunta é: onde estão os cristãos? Onde estão os seus irmãos? O que nós esperávamos naquele momento era de apoio, de suporte. É isso que a gente esperava de um cristão, é isso que a gente esperava de um irmão verdadeiro, não é mesmo? Certamente você que é
mais antigo da igreja, já está nessa caminhada cristã há algum tempo, você já deve estar refletindo aí algumas situações onde você se viu esperando um suporte, esperando a ajuda de um irmão, mas ela não veio. Esperando um gesto de um irmão, mas ele não veio. E você se frustrou, e você muitas das vezes se decepcionou com aquele irmão, e até mesmo se decepcionou com o cristianismo, porque esse não é o normal. A gente espera de um irmão o apoio, o suporte. O próprio Jesus, ele tem dito que a marca que identifica o crente é o amor que ele tem uns para com os outros. Mas não era isso que Paulo pôde vivenciar aqui. Não é isso que muitas das vezes nós, em alguns relacionamentos nossos, vivenciamos, não é mesmo? E eu queria ir até mais além. Muitas das vezes, quando a gente vê esse versículo e vê isso que está acontecendo com Paulo, é muito fácil a gente fazer links com a nossa vida e relembrar de momentos em que a gente foi injustiçado ou abandonado, ou um irmão não agiu como a gente esperava que ele pudesse agir. Mas às vezes, muitas das vezes, a gente não para pensar de que em determinado momento nós fomos esse irmão que não deu suporte. Nós fomos esse irmão que não esteve presente no momento de sofrimento e angústia do outro. Não estou falando aqui que a gente fez isso de caso pensado, irmãos. Muito pelo contrário. Naquele momento, de repente, a gente tinha todas as justificativas do mundo. Mas se parar para pensar, nós mesmos, já em algum momento, podemos ter sido uma decepção na vida de um irmão. Mas aí o versículo continua, né, irmãos? Pela misericórdia de Deus, ele continua. Para nossa felicidade, ele continua. E Paulo relata aqui, mais, contudo, porém, o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças. O testemunho de Paulo, irmãos, é que durante esse tempo de dificuldade, em que ele mais precisava, e quando todos que se diziam seus irmãos, todos os irmãos da fé o abandonaram, o Senhor permaneceu ao seu lado, lhe dando forças. Irmãos, isso é simples de entender. Por que o Senhor foi o único que não abandonou Paulo? Porque o Senhor manteve-se firme e dando forças a ele. Porque o próprio Senhor Jesus foi aquele que foi abandonado. Porque o próprio Senhor Jesus sabe o que Paulo estava passando naquele momento. Se a gente lembrar, no Getsêmani, enquanto Jesus sofria e orava e pedia para que seus melhores amigos pudessem estar orando e clamando com ele, Pedro, Tiago e João se deixaram levar pelo sono e dormiram. Quando ele estava sendo julgado, o próprio Pedro jurou não o conhecer. E ele jurou que não conhecia aquele homem no julgamento de Cristo. Quando ele foi crucificado, ele estava ali preso na cruz, abandonado, sozinho. E por fim, irmãos, Jesus sabe o que é vir para os que eram seus e estes recusarem recebê-lo. Irmão, em algum momento da sua vida, você pode ter ficado em dúvida em relação ao cristianismo, baseado nas experiências que você teve com outros irmãos, com outros cristãos. E até mesmo outros cristãos, outros irmãos devem ter ficado em dúvida sobre o que é cristianismo, sobre o que é viver o cristianismo, com relacionamento ou com decepções vindas de você também. Nós somos pecadores. Muitas das vezes nós vamos fazer
coisas que não queremos, baseado em justificativas diversas, e vamos acabar decepcionando pessoas próximas. Mas o que a palavra de Deus está dizendo aqui, e a experiência que Paulo está trazendo aqui para a gente, é que mais o Senhor permanecerá do nosso lado. Independente de qualquer coisa, irmão. Independente da decepção que nós podemos viver com nossos irmãos. O Senhor sempre estará do nosso lado. Então, irmãos, eu queria fechar com duas verdades. A primeira é que é fácil pensar que o cristianismo não é verdade quando os cristãos, os companheiros, os nossos irmãos falham em amar como deveriam. Um momento de sofrimento, onde mais suporte nós precisamos, ele não vem. E aí é muito fácil a gente pensar que o cristianismo não é verdade. Mas o Senhor permanecerá conosco e nos fortalecerá, mesmo quando os nossos amigos falham conosco. Irmãos, esses são os ensinamentos que eu queria deixar aqui. Vamos amar, vamos suportar, vamos buscar ajudar e ser sustentação para os nossos irmãos na fé. Mas se em algum momento isso falhar, se em algum momento você se vê sozinho, não se desespere, porque o Senhor, Ele permanecerá conosco em qualquer situação. E o cristianismo, ele é verdadeiro em Cristo, por mais que possamos ser pecadores e falhos. O Senhor, Ele permanecerá do nosso lado. Que Deus nos abençoe, irmãos.